Boa noite. Voltamos aqui agora com a nossa terceira aula da Semana do Autoconhecimento e nós estamos aí desde segunda-feira com esse tema tão relevante para nossas vidas que é autoconhecimento. E nós vamos hoje continuar falando sobre o sistema que nós temos, cada um de nós tem, de avaliar tudo aquilo que acontece conosco. Então, cada ser humano possui uma forma de avaliar as circunstâncias, de avaliar se aquilo que está naquele momento acontecendo, aquele evento, é algo positivo ou negativo para a sua vida. E, num contexto maior, se ele está ou não feliz, se ele está de acordo com aquilo que ele está vivendo, encontrando a felicidade, que é algo que todos nós buscamos. E quando a gente pensa em autoconhecimento, nós buscamos aquilo que gera para nós resultados melhores. Então, quando eu conheço a mim, quando eu entendo como eu funciono, como eu penso, como eu ajo, por que eu tomo as decisões que eu tomo no meu dia a dia, então eu consigo melhorar a minha resposta, melhorar a forma como eu lido com as circunstâncias à medida que elas vêm. Então, quanto mais eu conheço a mim mesmo, melhor eu tomo decisões, melhor eu lido com as circunstâncias no meu dia a dia. Então, o autoconhecimento ele é algo que todos nós devemos buscar e por isso nós estamos aqui nessa semana de autoconhecimento e nós iniciamos falando sobre estado mental e emocional, que é uma das formas que nós temos para julgar se aquilo que nós estamos vivendo é positivo ou negativo. Então, de acordo com o seu estado emocional, naquele momento que você avaliar a situação, tende a ter uma perspectiva diferente sobre o contexto, sobre aquele evento. Nós também falamos ontem sobre palavras e perguntas, a forma como nós interpretamos o mundo, a forma como nós definimos aquilo que nós enxergamos para a nossa mente através das palavras. Então, a verdade não está no evento em si, mas na interpretação que eu faço daquilo que eu estou vendo ou vivendo e com essa interpretação eu entendo e assumo uma determinada emoção de acordo com a minha interpretação, de acordo com aquilo que eu vou, dentro daquele contexto, entender como é que está acontecendo naquele momento. E hoje nós vamos falar sobre valores. Por que é importante a gente conhecer tudo isso para a gente buscar esse autoconhecimento num contexto maior? Então nós estamos aqui falando sobre o autoconhecimento. Então, para que eu me compreenda, para que eu entenda o meu funcionamento, eu preciso conhecer aquilo que é mais importante para a minha vida. Então, valores são sentimentos e emoções que nós valorizamos. E cada ser humano, ele é muito particular. Cada pessoa tem um sistema de valores, tem um sistema de sentimentos e emoções que prezam mais que outros. Então, de acordo com cada regra, cada conjunto de valores que nós vivemos, que nós acreditamos, nós vamos agir de maneiras diferentes. Então, se eu estou em determinado contexto, valorizando mais um sentimento que outro, eu vou me comportar de uma maneira diferente. Eu gosto de frisar que nós lidamos no contexto geral e mais amplo com os nossos comportamentos. Então, quando a gente pensa assim, será que eu sou feliz? Será que eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver? Nós vamos para a ponta do iceberg, como eu costumo dizer, que são os nossos comportamentos. Mas nós precisamos entender, e eu gosto de frisar isso aqui, que o comportamento é o resultado final, mas o comportamento ele inicia no nosso pensamento.
Então não tem como eu me conhecer buscando simplesmente entender o comportamento ou buscando mudar simplesmente o meu comportamento. Para que eu mude o meu comportamento, necessariamente eu preciso mudar primeiro o meu pensamento, o meu sentimento em relação àquilo que eu esteja naquele momento avaliando ou decidindo ali. Então, para que a gente compreenda quem nós somos, quem nós queremos ser, aquilo que é importante para nós, nós precisamos compreender como que nós pensamos, como que o nosso sistema, né, que é muito particular, cada um tem um, porque foi gerado a partir das experiências que cada um tem na vida. Então, de acordo com cada experiência de cada pessoa, é que você vai entender como você pensa, como você toma as decisões que você toma no dia a dia. Então, no nosso dia a dia, nós tomamos decisões o tempo todo, né? Ao longo de um dia, são inúmeras decisões que nós tomamos. Pequenas, médias e grandes decisões. Mas mesmo as pequenas, elas têm um impacto muito grande em nossas vidas. E quando nós deixamos que o nosso sistema, né, vamos assim dizer, ele tome essas decisões por conta própria, como ele vem fazendo no piloto automático desde sempre na nossa vida, nós não vamos ter os resultados que nós queremos. Então esse é o problema. Por isso que é importante nós compreendermos como o sistema funciona para que nós possamos assumir o controle desse sistema e tomar as rédeas da nossa vida. Então, quando eu compreendo como o meu sistema funciona, eu tenho o poder de agir sobre ele. Então, eu vou tomar melhores decisões, eu vou avaliar melhor aquilo que eu de fato sinto, como nós falamos ontem, aqui na aula 2 sobre palavras e perguntas. Inclusive, os vídeos, né, todos esses vídeos estão aqui no Facebook, também estão lá no YouTube, né, no canal Lázaro Almeida. Você também pode estar assistindo lá, caso você não tenha assistido, caso você esteja chegando aqui nessa aula. Nós temos a aula 1 e 2 que estão tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube. Então, convido você para assistir, para que você possa compreender todo o contexto do nosso sistema de avaliação, de como nós pensamos e como nós agimos, como nós interpretamos o mundo, na verdade. Então, vamos pontuar aqui algumas coisas. Então, primeiro, nós não enxergamos as coisas como elas são, porque não existe uma verdade nos eventos em si. Nós interpretamos os eventos de acordo com nossas convicções e com nossas referências, que é o que nós vamos ver amanhã e na sexta-feira. Então, de acordo com as nossas verdades, é que nós enxergamos aquilo que nós estamos vivenciando e nós interpretamos essa realidade como a nossa realidade. E através das palavras e das perguntas que nós nos fazemos o tempo todo, porque nós pensamos através das perguntas, nós vamos tomando as decisões e vamos vivendo a nossa vida, fazendo as nossas escolhas. Então, nós precisamos assumir o controle desse sistema para que a gente possa ter melhores resultados, para que a gente possa ter comportamentos, que é lá a ponta final, que condizam com aquilo que a gente busca na nossa vida. E vocês sabem, provavelmente você já viveu essa experiência, que muitas vezes nós queremos algo, nós buscamos algo, mas nós não nos comportamos de acordo com aquilo que a gente quer. Então, existe uma incongruência entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente de fato faz. Então, para que a gente tenha mais controle sobre o nosso comportamento, nós precisamos mudar aqui primeiro, né, a nossa base, como nós funcionamos, como nós avaliamos as circunstâncias e como nós funcionamos. Então, valores é algo que dita, né, vamos assim dizer, todas essas escolhas que nós fazemos. Tudo que nós primamos na nossa vida estão na nossa base de valores. É extremamente importante nós termos consciência de quais valores têm regido a nossa vida. Porque os valores, eles funcionam como bússola. Eles direcionam as nossas decisões. Muitas vezes nós não temos consciência disso. Então,
A gente vai tomando as decisões ao longo da nossa vida sem parar para pensar como nós tomamos essas decisões, com base em que nós tomamos essas decisões. E todas as decisões que nós tomamos, elas acontecem com base nos nossos valores, com base naquilo que é mais importante para nós. Então, um valor, o que é um valor para a minha vida, Lázara? Valor é tudo aquilo que é importante para mim, tudo aquilo que faz com que eu sinta vontade de agir ou com que eu faça com que eu não haja, né? Então, nós vamos ver isso aqui também. Então, eu vou lembrá-los, né? Talvez você não tenha assistido aqui as 2 primeiras aulas, que nós somos movidos por 2 forças. Então, tudo que nós fazemos por 2 motivos. Ou porque nós queremos sentir prazer, ou porque nós queremos evitar a dor. Então, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões e tudo que a gente faz na nossa vida está sempre pautado nessas 2 forças que regem a nossa vida, dor ou prazer. Cada pessoa tem um sistema também de avaliar, a gente vai ver isso aqui amanhã nas convicções, o que significa dor e o que significa prazer. Não é a mesma coisa. Lembra lá de que o evento em si não é real, a realidade é aquilo que eu interpreto sobre aquele evento? Então, no momento que eu interpreto esse evento, eu vou extrair se aquilo me causa dor ou se aquilo me causa prazer. E isso é uma experiência única de cada um. Por isso nós estamos aqui falando sobre autoconhecimento e por isso nós vamos finalizar no sábado entendendo que tudo isso forma a nossa identidade. Quem eu sou é muito pessoal, porque a forma como os meus valores foram formados, isso foi muito pessoal de acordo com a experiência de cada um de nós. Então, os meus valores e os seus valores não foram escolhidos por nós de forma consciente. Então, lá na minha infância, na minha adolescência, eu não tomei a decisão de que eu queria ter o valor, por exemplo, de liberdade. Eu queria ser alguém livre, eu queria que a liberdade fosse algo que me guiasse durante a vida. Eu não tive essa escolha de forma consciente. As minhas experiências de vida fizeram com que o meu próprio cérebro ele fosse elencando aquilo que me dava prazer ou aquilo que me dava dor, que também não era algo consciente, porque ia depender de quê? Depender da circunstância. Então, imagina que na infância nós somos guiados pelos valores dos nossos pais. Então, de acordo com o que eles julgam importante, nós aprendemos que aquilo é importante ou que aquilo não é importante, que aquilo causa dor ou que aquilo causa prazer. Então, imagina que na minha infância, por exemplo, tomar atitudes que iam contra aquilo que o meu pai ou a minha mãe falavam, era algo que ia contra os valores deles, porque o filho tinha que respeitar os pais, tinha que, na verdade, obedecer aos pais. E essa obediência, ela implicava num comportamento dos meus pais. Então, toda vez que eu me comportava, né, lá quando criança, de uma forma que ia contra aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles queriam que eu fizesse naquele momento, eu recebia um certo tipo de punição, né? Então, ou quando eu fazia algo que era positivo, que era de acordo com os valores deles para a minha vida, eu era elogiada, eu era, de certa forma, parabenizada por aquele comportamento. Quando eu agia de forma que não era um comportamento que agradava a eles, eu era punida de forma que eu era, vamos imaginar, castigada, seja verbalmente, né, repreendida. E na minha época a repreensão por palavras ela era muito mais forte que a repreensão, por exemplo, por surra. Não era algo habitual, pelo menos na minha época, né? A minha irmã disse que na época dela era. E então
as palavras eram uma forma de punição. Olha, você está errado, você fez isso não agrada, né? Então, de diversas formas, a gente entendia que aquilo estava errado. Então, essa forma de punir o que é certo e o que é errado, com base nos valores dos meus pais, acabavam passando para mim o que era certo e o que era errado. Não só os pais, né? Então, a família, a escola, né? Os professores. Então, cada professor tem os seus próprios valores. Tem professor que é mais liberal, né? Que o aluno, por exemplo, podia sentar na mesa. Tem professor que ele é extremamente rígido, que o aluno não pode, né? Na minha época não podia tossir na sala. Eu me lembro muito bem disso. Então, essas repreensões, elas acabavam formando, né? Não só as repreensões, mas também os elogios. Acabavam formando em mim e em nós, no sentido de que na nossa infância isso acontecia, aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é importante, aquilo que não é importante, aquilo que causa alegria, prazer e aquilo que causa dor, né? Rejeição. Então, muitas vezes o pai ou a mãe, a própria professora, né? Não, você vai ficar de castigo ali, e era, além de uma humilhação, uma rejeição, porque ninguém podia olhar, ninguém podia falar, ninguém podia conversar. E os próprios pais faziam isso, né? Quer dizer, a gente às vezes faz. O filho faz algo que a gente não está de acordo, muitas vezes a gente não quer conversar, né? A gente fica sisudo, fecha a cara e repreende. Então, isso é uma forma de mostrar para o filho que aquele comportamento gera dor. E o cérebro, ele vai assimilando isso, né? Então, ao longo da minha vida, vou dar o exemplo aqui de mim, o meu cérebro, ele foi assimilando o que causa dor e o que causa prazer. E ele mesmo foi elencando e o meu sistema foi julgando, olha, isso não é legal, se você fizer isso, você vai sentir muita dor. Isso aqui, não, bacana, você vai sentir prazer. Então, nesse processo, foram criando, né? Foi criando dentro de mim, dentro do meu sistema de avaliação, os meus valores. Só que isso aconteceu de forma inconsciente. Eu não tive nenhum poder de escolha sobre os meus valores, até o momento que eu comecei a estudar sobre isso e que eu entendi que eu poderia modificar esses valores. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, qual é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui nessa noite? Primeiro, é extremamente importante nós termos consciência de quais são os nossos valores, porque os nossos valores, eles determinam as nossas escolhas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina se você tem um trabalho, você tem sua família e de repente você recebe uma proposta de trabalho para uma outra cidade ou talvez para um outro país. Como é que você vai tomar essa decisão? Se você aceita, né, essa proposta, porque é um salário melhor ou é uma oportunidade melhor de crescimento, né, profissional, como é que você vai avaliar essas duas situações e tomar uma decisão? Com base em quê? Nos seus valores. Por mais que você não perceba o que vai ditar, qual você vai escolher, se você aceita a proposta de ir para outro país ou para outra cidade, ou ficar aqui na sua cidade com a sua família, o que vai fazer você tomar essa decisão são seus valores. Qual é o valor mais importante para você? É segurança ou é oportunidade de crescimento? Então, de acordo com os seus valores, é que você vai tomar essa decisão. Por isso é extremamente importante você conhecer os seus valores e conhecer a hierarquia dos seus valores. Porque os valores, eles não têm a mesma carga emocional, vamos assim dizer. Vamos avaliar, eu peço desculpas porque ficou ao contrário, eu não consegui fazer com a tela virada, né, sem olhar aqui para a câmera, mas vamos aqui só para que vocês compreendam um pouco. Então, os valores, eles se dividem em valores meios e valores fins. Valores meios é aquilo que eu uso para conseguir o valor fim, que é aquilo que eu de fato quero sentir.
é a emoção que eu mais almejo na minha vida. Então, muitas pessoas querem, por exemplo, sentir amor, né? Eles querem se sentir amado, querem o amor. E eles acham muitas vezes que o maior valor deles é o amor. E, na verdade, eles buscam através de alguma coisa, que são os valores meios, conseguir isso que eles querem. Só que as pessoas, elas não têm muita noção do que é o meio e do que é o fim. Então, às vezes, elas passam a vida inteira trabalhando pelo valor meio, quando na verdade, ou pelo valor fim, quando na verdade ela está usando o valor meio para chegar ao fim, né? E quando a gente compreende isso, fica muito mais fácil para a gente entender que não existe só um meio para a gente alcançar aquilo que a gente busca, mas que os meios também são importantes, né? Para a gente poder alcançar e para a gente poder ter mais resultado, ter mais qualidade de vida. E os valores, eles também se dividem em atraentes e repelentes. Então, o que são valores atraentes e repelentes? São valores que geram em mim emoções positivas, emoções de prazer, e valores repelentes são aqueles que geram em mim emoções que eu não quero sentir, que me causam dor. Então, vamos avaliar alguns valores aqui atraentes, né? Nós temos aqui amor, liberdade, conforto, segurança, sucesso, poder, saúde, aventura, intimidade. Todos esses sentimentos, todas essas emoções, são emoções que nós queremos sentir, não é verdade? Então imagina amor, todo mundo quer sentir amor, todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ter conforto. Porém, nem todo mundo quer de igual forma esses sentimentos. Algumas pessoas querem mais conforto, por exemplo, do que liberdade. Algumas pessoas querem mais sucesso do que conforto. Então, vamos imaginar aqui, eu morei um tempo em Rondon e em Rondon muitas pessoas vão para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a mão de obra brasileira, infelizmente, ela é uma mão de obra que trabalha muitas vezes mais na área, em áreas mais de limpeza, né? E o que acontece? Muita gente não tem coragem de assumir um trabalho desse. Por quê? Porque primam mais pelo conforto, né? Do que, por exemplo, a oportunidade de ganho melhor. Então, essas decisões nós vamos tomar com base nos nossos valores. É por isso que é importante nós conhecermos os nossos valores, para que a gente possa agir sobre eles, né? Ter o controle deles. Então, cada um desses sentimentos, dessas emoções, nós queremos ter. São emoções que geram prazer, porém, elas têm uma hierarquia. Eu quero mais uma emoção do que outra. E é essa hierarquia que nós temos que conhecer. Por exemplo, entre sucesso, poder, saúde e aventura, o que de fato é mais importante para você? Será que a aventura é mais importante, por exemplo, do que saúde? Ou a saúde é mais importante do que o poder? Ou o poder é mais importante do que a família? Então, conhecer essa hierarquia, o que é mais importante, o que está em segundo lugar de importância, o que está em terceiro lugar de importância, vai fazer com que você possa ter tomar melhores decisões a partir do momento que você decide, já que os valores, eles têm um papel primordial na nossa vida, porque eles determinam, né? Eles são a bússola que guiam a minha orientação de vida. Eu vou tomar as minhas decisões com base em nada mais, nada menos do que os meus valores. Então é extremamente importante eu conhecer e depois que eu conheço também, avaliar se esses valores que eu não tive poder de escolha lá na infância até aqui, se são esses valores que eu quero que pautem a minha vida. Porque imagina alguém que talvez tenha vivido com uma família ou tenha passado por alguma experiência que fez com que a segurança fosse algo extremamente importante para ela. E por conta dela se sentir assim, ela não consegue aproveitar as oportunidades que a vida oferece.
porque ela tem que se sentir segura, ela não consegue imaginar, por exemplo, ela saindo de um emprego para buscar um emprego melhor, né? Um trabalho melhor, porque ela tem que se sentir segura, ela não consegue dormir imaginando que ela não tem um trabalho amanhã. É algo que a deixa completamente, né, desnorteada ou com um sentimento de frustração. Como é que ela vai agir? Quando a pessoa descobre quais são seus valores mais importantes e ela decide que ela não quer ter uma vida mais assim, que ela pode se ser, por exemplo, essa pessoa que tem tanta segurança como valor principal, ela pode em determinado momento decidir, não, eu posso aproveitar melhor as oportunidades. Eu posso fazer com que eu tenha segurança, mas que não precise de tanta segurança assim. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, quando nós de forma consciente agora compreendemos quais os nossos valores mais importantes e avaliamos que a ordem desses valores está fazendo com que a nossa vida não seja a vida que nós queremos, nós podemos alterar. E isso é extremamente maravilhoso, porque imagina você ter o poder de mudar uma estrutura que vai mudar a forma como você pensa, a forma como você toma suas decisões. Isso é maravilhoso. Você não precisa mais ser controlado por valores que talvez você seja controlado até hoje e talvez você pare agora e pense, puxa, eu sempre agi assim, eu sempre me senti sufocado quando eu estou prestes a tomar uma decisão que eu me sinta inseguro. Porque quando a gente compreende os nossos valores, muita coisa vem assim à nossa mente que a gente não compreendia antes. Então, entender como a nossa mente funciona é algo extraordinário e que traz um poder para nós extremamente produtivo, porque a partir daí você vai interferir no seu destino, interferir no rumo que a sua vida chegou ou vai chegar a partir do momento que você realmente intervir. Então, primeiro ponto, avalie quais são os seus valores, né? Tem aqui alguns valores, mas você pode fazer isso em casa, né? Anote o que é mais importante na sua vida. Qual é a emoção que você mais gosta de sentir, que você entende que direciona a sua vida. Depois você vai pensar sobre esses valores, que nem sempre vem assim de imediato. Às vezes a gente pensa que são alguns valores e a partir do momento que a gente começa a refletir sobre, que a gente começa a se fazer perguntas melhores sobre os nossos valores, a gente vai percebendo que não era bem assim, que a nossa ordem, ela não é daquela forma como a gente pensava, porque até a gente quer que a nossa vida seja como a gente imagina. E existe um pouco de diferença entre aquilo que a gente imagina e aquilo que de fato nós somos. Então, reflita sobre, e isso vai levar um pouco de tempo, porque você vai vindo, e quanto mais você pensar sobre, mais detalhes e mais informações virão à sua mente que talvez hoje você não perceba ainda. Então, faça uma lista com seus valores atraentes, perceba se esses valores, qual é a ordem, né, primeiro desses valores, qual é o mais importante, então qual está em primeiro lugar, qual está em segundo lugar, e vai colocando, né, uma hierarquia aí. E depois você vai refletir sobre, quer dizer, será que a sua vida está do jeito que está hoje por causa da interferência desses valores? Tem alguma coisa que você possa fazer para mudar? Quer dizer, se você substituir um valor, ou se você substituir a ordem desses valores, isso não vai gerar um resultado mais positivo na sua vida? Então, se questione sobre onde os seus valores têm te levado e onde você quer ir, né? Aonde você quer chegar. Seus valores do jeito que estão hoje, eles vão te levar a alcançar a vida que você deseja? É a pergunta que você precisa se fazer, ok? E, em segundo lugar, tá aqui os valores repelentes. Valores repelentes são valores, são emoções que nós não queremos sentir. São emoções que nos causam dor. Enquanto os valores atraentes são emoções que nos causam prazer, os valores repelentes são emoções que nos causam dor. Então, quais são alguns dos sentimentos, das emoções que nos causam dor, né? Então, tem culpa, rejeição,
raiva, frustração, solidão, depressão, fracasso, humilhação. São alguns dos sentimentos que nós temos, que nós não queremos, que nos causam dor. E da mesma forma que os valores atraentes, os valores repelentes também têm uma hierarquia. Porque, na verdade, nós não queremos sentir nenhum desses, né? Nenhuma dessas emoções. Todos nós queremos fugir dessas emoções. Porém, alguns querem sentir menos culpa do que rejeição. Outros querem sentir menos rejeição do que culpa. Então, você vai fazer do mesmo jeito que você vai fazer com os atraentes. Qual a emoção que você mais odeia sentir, né? Qual é a emoção que gera em você aquele sentimento que você menos gosta? É a culpa? É a rejeição? É a frustração? É a humilhação? Então, assim, que sentimento que te provoca, né? A maior dor? Aí você vai enumerando da mesma forma. Então, o primeiro lugar é a humilhação. Eu odeio ser humilhado. Então, você vai listando. E a mesma coisa que você fez com os valores atraentes, você vai fazer com os valores repelentes. Porque os valores repelentes, eles têm um poder incrível sobre a nossa vida. Imagina, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Que eu te chame nesse momento para pular de paraquedas comigo. A sua resposta à minha pergunta vai depender do seu valor repelente. Se o medo, por exemplo, for o valor repelente seu número 1, você jamais vai pular de paraquedas comigo. E se você aprendeu também ao longo da sua vida, claro, a vincular dor a pular de paraquedas, né? A medo, vincular medo. Que isso também é importante, como nós veremos amanhã e sexta-feira. Mas se o medo for o seu primeiro valor repelente, o valor mais importante para você, que você menos gosta de sentir, você não vai aceitar desafios porque você tem medo. Porém, se a rejeição for para você a sua dor maior, no caso de você não quer sentir esse sentimento, você talvez vai olhar para mim e vai pensar, será que ela vai me rejeitar, não vai querer mais ser minha amiga, se por acaso eu não pular com ela? Então, talvez mesmo você sentindo medo, você pule comigo pelo medo de ser rejeitado, porque o medo de ser rejeitado é maior do que o medo do que pode acontecer com você pulando de paraquedas. Deu para entender o poder que existe em ter essa hierarquia de valores? Deu para compreender que, dependendo do valor que você tiver aí como número 1, esse repelente aí, ele está impedindo você de dar passos muito importantes na sua vida? E às vezes acontece uma incongruência muito grande, uma briga entre valor atraente e valor repelente. Porque às vezes a pessoa quer, por exemplo, sucesso como valor atraente. Às vezes o número 1 dela, o que ela quer mais sentir, o prazer maior é ter sucesso na vida. Mas às vezes essa pessoa, aqui no repelente, como número 1, ela tem a rejeição. Então imagina uma pessoa que quer ter sucesso, mas que tem medo de ser rejeitada. Ela não vai avançar. Ela vai ficar paralisada o tempo todo pensando como que eu vou ter sucesso, e se as pessoas não gostarem de mim, se as pessoas me criticarem, se as pessoas... Ela não vai ter sucesso, ela vai viver uma eterna frustração, porque ela não vai conseguir avançar. E isso acontece pelo simples fato dos valores dela estarem numa hierarquia que não ajuda, que não faz com que ela não evolua. Então, conhecer os seus valores é extremamente importante. Fazer essa verificação se os seus valores são de fato valores que geram para você força ou não. Perceber se esses valores são os valores que você quer para a sua vida ou não, porque eles não foram escolha sua, eles foram gerados a partir das suas experiências de vida, a partir daquilo que o seu cérebro conseguiu entender do que é certo e do que é errado, do que causa dor e do que causa prazer. Mas a partir do momento que você tem consciência disso, você pode interferir
né, no destino, no futuro da sua vida. Então, tome uma decisão a partir do momento que você conseguir listar os seus valores. Faça uma lista dos valores atraentes, uma lista dos valores repelentes. Coloque esses valores numa ordem, né, de importância para você, do primeiro para o quinto ou do primeiro para o 10º, caso você queira fazer mais. E avalie se, de fato, esses valores nessa ordem de hierarquia vão fazer com que você alcance a vida que você quer ou não. Tomou a decisão? Mude. Hoje você tem o poder, né? Tendo consciência de tudo isso, de intervir no seu futuro, de tomar a decisão de quais valores você quer para guiar, para ser essa bússola no momento de tomar as suas decisões. E quando nós fazemos isso, quando nós trazemos isso para a consciência, né, entendendo o funcionamento do nosso ser, entendendo que os valores eles direcionam as nossas escolhas, e quando nós decidimos conscientemente quais valores nós queremos ter, isso nos ajuda, inclusive, a poupar energia para as próximas escolhas, para as próximas decisões que nós tivermos que tomar. Então, valor é algo extremamente importante nesse processo de autoconhecimento. Caso você não conheça ainda, faça, né, essa lista de valores, faça essa hierarquia e perceba se realmente esses valores vão contribuir para a sua vida, para você alcançar a vida que você deseja ou não. E caso você tenha dúvida, enquanto você estiver fazendo essa atividade, compartilhe aqui, né? Esse vídeo ele vai estar no YouTube também, essa aula. Comente lá ou entre em contato comigo pelo Instagram, também pelo Facebook, @LázaraAlmeida ou @LázaraCoach, que eu posso ajudar você, né, nesse entendimento sobre os seus valores, tá bom? Muito obrigada por ficar aqui comigo. Hoje nós estamos na 3ª aula da Semana do Autoconhecimento. Amanhã nós falaremos sobre convicções, na sexta-feira sobre referências e sábado a gente fecha essa semana falando sobre identidade. Por que eu sou quem eu sou e quem eu quero ser, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Fiquem com Deus.